O projeto de hoje vai ser resolver o problema dessa grade do secador que está toda enferrujada. Para isso, a gente vai escanear essa pecinha azul da parte traseira do secador de cabelo que fixa a grade na parte de trás do secador. Então a gente vai remover essa grade e a gente vai escanear essa peça. A ideia inicial do projeto era escanear toda essa peça e fazer a grade juntamente tudo num corpo só. Porém, no meio do projeto eu mudei de ideia, tá? E para fazer o escaneamento, a gente vai usar o Sermon S1 da Creality, no modo 7 linhas. Então a gente começa criando o nosso novo projeto e eu vou dar o nome de Cover para essa peça que a gente vai fazer. Primeira coisa é a gente fazer a captura dos marcadores globais, que tem aqui na miniatura, bem na direita, no canto inferior do vídeo. Essa captura é necessária para que o scanner não perca as referências enquanto a gente estiver capturando a nuvem de pontos. Processo bem simples, a gente vai salvar e a partir daqui a gente já começa a fazer o escaneamento. Para esse processo, eu costumo usar uma mesa giratória com base rolamentada. Assim, o movimento de rotação ele é super suave e eu posso me concentrar em apenas movimentar o scanner verticalmente, enquanto com a outra mão eu vou girando a mesa lentamente. Assim eu consigo uma superfície bem suave. Agora capturado, a gente precisa tratar essa nuvem de pontos, porque a gente não precisa de todas essas informações que tem aqui. Então a gente vai usar as ferramentas disponíveis para fazer a exclusão da malha que a gente não quer, tá? Esse resultado que a gente vê na tela ainda não é a malha definitiva, isso é uma representação apenas, tá? Então a gente vai excluir todos esses pontos que parecem ser uma malha, a gente está excluindo tudo, simplesmente para a gente ter menos informações para que a gente possa trabalhar com a menor quantidade de dados e tornar o projeto todo mais leve. Agora a gente vai fazer a fusão. Depois que a gente fizer a fusão, a gente sim vai ter uma representação mais fiel do que vai ser o nosso modelo, tá? Vocês podem ver agora, quando ele terminar de processar, que já é uma malha bem mais limpa e bem mais fiel do que a gente vai ter no nosso modelo exportado. Porém, é agora, com a criação da que a gente vai realmente ter essa visualização definitiva. Eu vou deixar só com 2 milhões de pontos e aplicar uma suavização bem pequena e não vou preencher os buracos, tá? Agora sim, a gente tem uma malha definitiva, que é a representação fiel do que a gente vai usar para fazer engenharia reversa. Aqui eu percebi um pequeno detalhe, eu achei estranho, então fui conferir na peça se existia esse detalhezinho na peça e realmente tem uma rebarbinha no mesmo canto para vocês verem a precisão desse scanner. É muito fiel o resultado que ele traz para esse tipo de trabalho de engenharia reversa. Agora a gente só salva esse arquivo em OBJ para que a gente possa começar com a engenharia reversa aqui no Geomagic. Por padrão, eu sempre trato a malha, faço regiões e otimizo a quantidade de polígonos, mas para esse projeto não vai ser necessário. Eu vou começar criando um plano através da seleção de múltiplos pontos, onde eu faço uma média da localização de cada um desses pontos, para a gente começar com a primeira sketch. O plano alinhado na geometria da peça, a gente vai começar com a primeira sketch, onde a gente vai extrair a seção em que o plano
corta a peça e a gente obtém essas linhas de seção, né? Então a gente tira uma média desse círculo, né, dessa circunferência, e obviamente essa é uma peça injetada, então ela vai ter contrações e a gente não vai ter um círculo perfeito, então a gente vai ter que estimar uma média para esse círculo. Isso é normal na engenharia reversa. A ideia aqui é a gente ter uma geometria aproximada, porque se a gente for fazer uma geometria exatamente igual ao modelo físico, a gente vai acabar com uma peça torta, sem círculos perfeitos, linhas perfeitas, que é o que a gente precisa quando a gente faz a engenharia reversa de um modelo. A técnica que eu vou usar aqui agora é simplesmente um padrão circular para eu ver se a minha linha cai exatamente em cima de cada um desses pinos. Assim eu sei que o produto original, a peça, também usou padrão circular. E com base nessa sketch, a gente pode fazer o reposicionamento, né, o alinhamento interativo. Esse recurso é muito bom para a gente reposicionar a peça no espaço 3D. Pode ver que eu seleciono o plano, seleciono a linha e o ponto, e a nossa coordenada ela fica exatamente posicionada onde a gente quer, né? Quando a gente dá um OK, a peça ela se reposiciona no espaço 3D e a gente não precisa mais do plano e nem da sketch que a gente criou. Pode dar uma olhada que os planos estão perfeitamente alinhados agora. A peça ela não está flutuando com planos totalmente aleatórios. A partir daqui, a gente vai criar algumas referências, como esse eixo, que a gente vai utilizar para fazer uma revolução. Essa revolução, eu vou utilizar o assistente de revolução, tá? O Revolution Wizard em inglês. Então a gente seleciona o eixo e como alvo, como target, a gente vai pintar uma parte, uma região da peça onde a gente quer extrair esse perfil. No caso aqui eu pintei, pedi para ele extrair e ele extraiu um perfil como se fosse sólido, né? E a gente só quer uma superfície, então eu alterei e agora a gente aumenta a resolução desse perfil para que fique bem próximo à malha do modelo. Como vocês podem ver, está perfeitamente aqui desenhado. Então a gente vai assumir esse comando e daqui para frente a gente tem um modelo paramétrico CAD, já é uma superfície extremamente limpa. E aqui no desvio a gente pode ver que a gente tem pouquíssimo desvio, basicamente é somente onde tem contrações na região desses pinos. Então, a partir de agora, eu vou fazer alguns ajustes no perfil dessa revolução para que ela fique com as linhas, os raios e toda a geometria de uma forma que fique plano, como por exemplo com essa face ou com esta outra face aqui, que é onde a grade original era colada. Então eu vou fazer esses ajustes para que a gente possa evitar as geometrias que a gente não quer nessa peça e dar prioridade para as geometrias mais importantes estarem alinhadas e corretamente desenhadas. Por exemplo, eu não preciso de toda essa parte do perfil, porque eu não vou mais fazer a engenharia reversa da peça inteira, e sim eu vou apenas usar essa revolução como referência para que a nossa nova peça ela não entre em colisões com a geometria dessa peça plástica, desse anel que a gente escaneou.
Então, a partir daqui, eu vou acelerar o vídeo para que vocês não precisem assistir todo esse processo, porque ele pode ser bem demorado. Caso vocês tenham interesse em um vídeo bem detalhado, deixa aqui nos comentários que os próximos vídeos eu posso pensar em como melhorar isso para vocês. Modelo finalizado, a gente vai exportar esse modelo no formato AIGES, que é um formato universal para software CAD, como o SolidWorks. Então, dessa forma, a gente consegue importar esta superfície dentro do SolidWorks e continuar o modelo exatamente como a gente terminou aqui no Geomagic. Então agora sim, a gente vai começar a criar o produto final. Para isso a gente importa o nosso modelamento que a gente fez lá no Geomagic. Eu fiz algumas pequenas alterações aqui após a última exportação. E com base nessa estrutura, que são os limites da peça plástica, a gente vai modelar o nosso modelo em cima, tá? Vamos começar aqui então, selecionando esta face e criando o nosso limite, que vai ter aqui uns 2 décimos no final, né? Como é uma circunferência, isso daqui vai ter 1 décimo desse lado e 1 décimo desse lado de folga. 2 décimos para impressão é bem tranquilo. Aqui a gente vai jogar aqui em torno de 1 milímetro. A gente vai cortar a peça para vermos ela ficou mais alta do que aquilo ali. Eu não quero que ela fique mais alta do que essa superfície aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente mede aqui. A gente tem 0,75. A gente vai mudar aqui para 0,75. A gente vai fazer uma primeira impressão e depois dessa primeira impressão, se vai ser o nosso protótipo, se faltar espaço, a gente imprime uma um pouquinho menor para fazer o ajuste fino, tá? Então, agora a gente tem a base do nosso produto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um limite . Vamos pegar esse pontinho aqui. A gente vai esconder a superfície. E a gente vai criar uma linha de divisão, tá? É só uma linha que está dividindo, então, em 2 superfícies o nosso produto. Para que isso? Porque a gente vai usar um padrão de preenchimento. Aqui eu vou fazer um preenchimento sextavado, em torno aí de uns 3 milímetros. Vamos tentar com 3 milímetros. Se não ficar bom, a gente vem diminuindo. Então a gente vaza esse corte e faz um padrão de preenchimento. Qual que vai ser o limite? Vai ser esse. E o recurso vai ser este. A gente vai precisar usar aqui 30 graus. E a gente vai diminuir até a gente achar um valor ideal, né? Vamos ver aqui quanto que ficou de parede. A gente tem 1 milímetro de parede. Eu acho que é um valor bom para um primeiro teste. Então, esse aqui vai ser nosso primeiro modelo.
Eu vou mandar para impressão esse cara, porém eu vou fazer mais um modelo além desse, porque eu acho que esse modelo aqui, por mais que ele é funcional e é simples, eu quero fazer um para diversão, para mudar um pouco a cara do secador de cabelo. Qual que é a ideia desse outro conceito aí que eu estou pensando, tá? Alguma coisa semelhante às turbinas do Blackbird, como se isso aqui fosse a traseira do secador de cabelo, tá? Outro conceito seria essa parte aqui, ó, para deixar ele com um visual diferente, tá? Vamos voltar aqui para o SolidWorks e vamos fazer isso. E agora a hora da verdade, pessoal. Testando o primeiro modelo de grade sextavada, como vocês podem ver, encaixou perfeitamente. E no produto não foi diferente. Ficou bem legal e já seria o suficiente. Porém, a gente não se satisfaz com pouca coisa e a gente vai testar o nosso outro modelo. Na hora de tirar da mesa, eu quebrei um cantinho aqui, porque o pet gruda bastante na mesa da Bambu Lab e encaixou perfeitamente, como o outro, e no produto também. Já deixei nos comentários qual modelo você achou mais legal, links para download dos modelos na descrição, pessoal, e agradecido demais por vocês ficarem até aqui comigo. Valeu e até a próxima!